10 de outubro. Confie em mim e deixe que as coisas aconteçam sem tentar prevê-las ou controlá-las. Relaxe e se renove na luz do meu amor eterno. Meu amor-luz nunca enfraquece, mas mesmo assim você geralmente não percebe minha presença. Quando você projeta o futuro, está tentando ser autossuficiente. Este é um pecado sutil, tão comum que costuma passar despercebido. A alternativa é viver completamente no presente, dependendo de mim a cada momento. Em vez de temer sua inadequação, alegre-se com meus recursos abundantes. Eduque sua mente para pedir a minha ajuda sempre, mesmo quando você se sentir capaz de lidar com algo sozinho. Não divida sua vida em coisas que você pode fazer por si só e coisas que precisam da minha ajuda. Em vez disso, aprenda a contar comigo em todas as situações. Essa prática permitirá que aproveite mais a vida e encare todos os dias com confiança. Boa noite. Vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos. Vamos respirar conscientemente nesse momento. Respira profundo, solta o ar, libera todas as tensões do dia, todas as preocupações, as energias mais densas. Vamos aproveitar esse momento de conexão com o alto, com as energias de luz, com a presença dos nossos irmãos já desencarnados, que estão em outro plano, trabalhando nesse momento junto de nós, nos ajudando, nos conduzindo, trazendo para o nosso lar o equilíbrio, a paz, a calma, a tranquilidade. Vamos aproveitar esse momento para liberar todas as energias que não são nossas e que a gente fique somente com aquilo que é nosso, para purificar, para elevar, e assim ajudar o nosso espírito a entender melhor, a absorver mais o conhecimento que vem de Jesus, de suas palavras, de seus ensinamentos. Jesus nos pediu nessa mensagem de agora que foi lida, presença, que a gente esteja presente e confie nele e divida com ele os nossos problemas, os nossos desafios, e que a gente nesse momento entregue tudo aquilo que não podemos controlar. E pedimos, Senhor, que nos conduza, que nos oriente, que nos ilumine nossos caminhos, nossas escolhas, nossas decisões, nossas vidas, e que assim possamos estar sempre seguindo os teus ensinamentos, os teus passos, iluminados pela fé inabalável e fortalecida que o Evangelho nos traz, que a tua presença nos traz. Que o nosso estudo de hoje seja iniciado com toda essa luz que irradia nesse momento, dos nossos corações e de toda essa egrégora que se forma, de todos que estão envolvidos nesse momento de amparo, de luz e de amor. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Luciana, eu acho que você estava tão inspirada que eu vou transcrever isso que você, a sua prece, que foi muito linda. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levanta o dedinho. Quem gostaria de fazer a leitura? Estou esperando alguém levantar o dedo, por favor. Vai, Luciana.
Capítulo 25, item 6. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, de 19 a 21, de 25 a 34. Essas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, por conseguinte, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra, não teria jamais saído do estado primitivo. E se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. 14, número 6, capítulo 15, número 2. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar das dificuldades. Capítulo 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta. Lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência, e Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Capítulo 5, número 4. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha,
elas produzirão o cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essa semente sozinho e as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo o mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo a sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do espiritismo. O texto de abertura do Evangelho falou, né? Jesus pedindo essa confiança nele, que a gente não tem que se preocupar tanto, e o texto agora também está falando disso. Ele usou essa alegoria em relação aos pássaros, e o Evangelho ele deixa bem claro que não é para a gente não pensar no amanhã, a gente precisa, mas a gente não pode fazer disso a nossa maior missão aqui, vamos colocar assim. A gente não pode estar preso aqui nesse plano, a gente precisa expandir nossa consciência para saber que isso aqui é só uma passagem. E aquilo que a gente for conquistando aqui materialmente vai ficar, isso aqui não vai, a gente não leva. Então, a gente não precisa de muita coisa. Quando nós somos abençoados com uma grande capacidade material, como os ricos, por exemplo, não é só para a gente, não é só para a gente usufruir. O texto deixa bem claro que nós fomos direcionados para espalhar essas sementes também, para ajudar o próximo. Então, essa questão material, ela precisa ser entendida como algo, como uma missão. Mas o texto não está falando disso. A gente tem outros textos que falam sobre o dinheiro, não é o caso. Aqui, ele está pedindo para que a gente se conscientize e trabalhe o nosso dia a dia na intenção sempre de estar edificando o nosso espírito. E realmente o que a gente vai levar não são os bens materiais. Então, a gente não precisa ficar tão obcecados por isso. A gente precisa estar sempre vigiando. Precisamos trabalhar, desenvolver o nosso intelecto, desenvolver nossas capacidades, sempre também pensando no coletivo, mas amontoar, estar sempre pensando em dinheiro, isso não é o que um caminho espiritual, um caminho de edificação, de evolução sugere. E aqui fala que Deus conhece as nossas necessidades. E aquele que confia, aquele que é de fato um servidor, ele sabe que Deus não vai desamparar. Então, muitas vezes a gente passa por dificuldades, às vezes parece que todas as portas estão fechadas, mas a espiritualidade ela está sempre trabalhando em nosso favor. E se a gente seguir direitinho, se realmente estivermos comprometidos com esse nosso papel de ser um servidor da luz, né? um filho de Deus que trabalha para a obra de Deus, estaremos sempre amparados e tudo o mais nos será dado como acréscimo. Então, o que a gente precisa se preocupar não é com a nossa roupa, não é com a comida, é com o que a gente está se transformando. Às vezes a dificuldade vem para a gente se observar
Na verdade, ela sempre vem para que a gente possa olhar quem somos nós diante daquela dificuldade. Tem gente que fraqueja diante da dificuldade, não a suporta, não consegue lidar com ela e acaba indo por um caminho errado para poder se livrar dessa dificuldade. Então, todas as dificuldades elas têm o seu valor também. E essas dificuldades materiais não são diferentes disso. Então, que a gente não se preocupe, porque estaremos sempre amparados, mas estaremos sempre amparados se estivermos no caminho da ação correta. É isso que a gente tem que se preocupar. Nada vai nos faltar se a gente estiver nesse caminho de ação correta. E a gente precisa estar sempre se vigiando nisso. Sempre em oração, sempre procurando fazer as coisas de uma maneira consciente, passando pelas necessidades de maneira consciente e não se inquietar, né? O texto fala muito disso, não se inquieteis. Então, que a gente consiga passar pelas nossas atribulações, pelos nossos desafios com essa consciência de que estamos o tempo todo amparados por essas forças e que o que a gente precisa trabalhar mesmo é o nosso espírito. Que aí sim, estaremos sempre nessa conexão com o divino e uma vez que a gente está com essa conexão bem forte, a gente vence tudo. É isso. Uau, que maravilha! Gente, para quem chegou depois, a gente está no capítulo 25, item 6, observai os pássaros do céu. Alguém gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Eu achei lindo. Silvia Leal. Esse texto é muito bonito mesmo, né? E ele fala sobre a desigualdade de renda também. Esse item 8 aí, ó. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar sua produção segundo as leis da justiça, caridade, amor ao próximo. Não falta alimento, não falta terra. Falta o senso moral de que a gente precisa distribuir as nossas riquezas. Acho que é isso, né? E ele fala no final aí que não é uma lei que vai determinar que a gente tem que ter caridade. O Espiritismo está aí para isso, para despertar a nossa consciência de que não é porque a gente é obrigado a ser caridoso, a gente vai perceber que faz parte da nossa evolução moral. Então, tá tudo ligado. E essa pandemia, eu acho que ela mostrou isso, né? Você pode ter muito dinheiro, mas você está vulnerável como qualquer outro. Numa hora como essa, o dinheiro não te salva. Você pode estar internado no melhor hospital, mas mesmo assim ser entubado e desencarnar. Acho que fez muita gente pensar, né, esse momento de reclusão. O que que importa realmente na vida? A gente vinha num ritmo muito acelerado, a pandemia fez a gente desacelerar e rever as nossas prioridades, né? Eu acho, pelo menos para mim foi assim. Eu vinha num ritmo muito acelerado, vivendo numa cidade grande, muito acelerada, que é a capital, São Paulo. E aí, de repente, tive que desacelerar e agora eu vou ter que voltar, né, presencial. E eu fico pensando, meu Deus do céu, o que que eu realmente preciso agora que eu vou ter que voltar? Né? O que que eu achava que eu precisava, o que que ficou aqui na minha casa durante 1 ano e meio que eu não usei, entendeu? São coisas que eu estou repensando. Às vezes a gente tem muita coisa, acho que precisa de um apartamento maior, mas não é a questão. A questão é que tem um monte de coisa que eu não usei durante 1 ano e meio, então eu vou precisar de um apartamento muito menor. Eu sou ex-professora, guardo muito livro, muito texto, e eu fiquei pensando, gente, como é difícil jogar fora, mas eu não vou usar isso aqui para mais nada. Então eu comprei uma estante uns anos atrás e hoje eu percebo que ela está vazia porque os livros ficaram na caixa, porque eu não precisei dos livros, né? Então, o que que é o certo? A pessoa que compra livro e nem dá conta de ler o livro anterior, é ler o livro, passar para frente, né? Doar para uma biblioteca, emprestar para alguém e depois, se precisar, comprar outro. Às vezes acaba acumulando, acumulando, acumulando.
porque está no automático, né? Está criando excedente enquanto tem gente passando necessidade. Às vezes a gente não percebe. Eu acho que o texto chama atenção para isso. Era isso que eu tinha para falar. Ah, sua fala mexeu muito comigo, porque eu sou uma acumuladora. Socorro! Fala, Luciana. Um dia desse eu fui no shopping, né? Fui na sexta-feira. E aí eu fiquei olhando assim, fui passando, fui olhando. Falei, gente, não preciso de nada disso aqui. Nada. Também me bateu essa consciência. Assim, eu fui olhando das lojas, falei, não preciso de nada disso aqui. E tem gente que não vive, né? Sem dar aquela passada no shopping, tem que ir no shopping, tem que ver as novidades. Então, assim, realmente, uma vez eu li uma frase que fala que o suficiente é abundante. Eu achei essa frase tão incrível, porque a abundância, a gente acredita que é ter muito, né? Muito dinheiro. E a abundância, essa pode ser abundante em várias coisas, não só em termos materiais, pode ser abundante de amor, pode ser abundante de tantas coisas. Então, o suficiente é o abundante. Aquilo que, igual a Silvia falou agora, sabe? É só aquilo que você precisa. E, e a gente muitas vezes se deixa levar, né? A gente entra nessa energia do consumo, da mídia que nos coloca para consumir. Então, é uma questão realmente de consciência, quando as fichas vão caindo. Dizem que a gente passa a metade da vida acumulando e a outra metade se desfazendo. Parece que é sempre esse jogo, né? Então, quanto mais cedo a gente se libertar disso, mais felizes seremos, porque a gente já não vai ter essa inquietação que o texto fala, que muitas vezes ela nem existe, a gente que cria, porque realmente a gente precisa de muito pouco para viver bem, né? É isso. Fátima. E depois a Neuza. Boa noite, meninas. Eu gostei muito da fala das duas, me trouxe várias reflexões. Eu lembro que a gente já estudou esse texto, né, Suzana? E quando eu sou muito literal, a Suzana sabe disso, eu não consigo, para mim, refletir leva um tempo, então eu vou no literal do que eu vi aqui. Os pássaros, né, que é o exemplo que ele dá aqui, eles sabem, eles vivem do quê? Do instinto. Então, os pássaros são pássaros, eles se comportam como Deus colocou eles aqui, como pássaro. E eu acho que foi esqueci o nome da Silvia. A Silvia que falou que a gente ainda não entendeu o que a gente precisa, né? A gente precisa ser humano, né? Que foi o que a Luciana falou, né? Da gente ver o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Muitas vezes a gente acumula muita coisa, porque a mídia diz que está na moda, que é legal, que é bacana, porque a gente não quer ser a gente mesmo. A gente quer copiar uma outra pessoa que a gente acha que é legal, entendeu? Então, assim, vamos ser humanos, vamos olhar para a gente, quem eu sou, o que eu de fato gosto, né? Como eu vou interagir com esse mundo, né? É difícil, falar é muito fácil, mas é bem difícil. Mas, assim, nós somos humanos. E se a gente agir como seres humanos, Mateus aqui teve um exemplo incrível ali do lado dele, que era Jesus, né? Mas a gente está milênios depois, mas a gente ainda tem o exemplo de Jesus, a gente lê ele todos os dias no Evangelho, nos nossos estudos. Então, assim, a gente tem que ver, Jesus não acumulou nada, não tinha, às vezes, nenhum local para dormir, mas Deus proverá, né? E provia mesmo. Sempre aparecia alguém que oferecesse a estada até no dia que ele nasceu, que vamos dizer assim, todas as portas se fecharam, ele teve um lugar para chegar. Então, assim, a gente tem que parar de realmente acumular, como a Silvia falou, a gente não precisa de muita coisa. Ela falou dos livros, né? E realmente hoje em dia está tudo na internet. Eu estou batalhando aqui para conseguir fazer um projeto com livros, porque eu também tenho muitos livros, e quando eu resolvi fazer, eu recebi
tanta doação que vocês não têm ideia. Minha casa é pequenininha, mas assim, é o guarda-roupa com livro, o meu arquivo com livro, a minha estante com livro, na frente e atrás, né? Eu já consegui comprar geladeira, mas ainda falta envelopar e tal, para colocar esses livros à disposição, entendeu? Porque assim, Silvia, eu sei o apego que você tem aos livros, porque eu também tenho, mas é besteira a gente guardar só para a gente, né? Tem tanta gente aí precisando, e eu vim num lar que assim, meu pai era porteiro, então ele trazia os livros para casa, livros, revistas, jornal. Então, eu tinha acesso ao livro, né? Embora eu nunca tivesse ninguém para me explicar, eu desde cedo comecei a ler e a gostar de ler. Eu li compulsivamente. Hoje em dia, eu passei a entender as leituras que eu fiz, tanto que muitos livros eu vou relendo, para me ver com outros olhos, que naquela época era compulsivo. Eu queria ler aquelas histórias. E eu acho isso muito importante, despertar isso nas crianças, ainda mais agora, que é tudo muito rápido. Eles dão uma olhada num resumo, numa resenha na internet, e ninguém lê o livro. E quando é na escola, é maçante. Então, a minha ideia com a geladeira, que é aqui onde eu moro, é me reunir com essas crianças pelo menos uma vez no mês e plantar a sementinha nelas, né? De, vê resenha na internet, vê tudo, vamos debater sobre isso, porque eu sei que é a linguagem que eles entendem. Então, é assim, os tesouros que eles vão acumular, voltando aqui para o texto, é o do conhecimento. E todo mundo que é informado, que tem o conhecimento, ela age melhor no local onde ela habita. Então, assim, os tesouros que a gente vai angariando no céu também tem muito a ver com o conhecimento. Eu bato muito nessa tecla porque eu preciso dela. Eu me acho assim muito burrinha em muita coisa e os livros me ajudam muito, muita coisa mesmo. E eu sei que eu faço a ponte entre os livros e a internet para aquilo que eu não entendi, que todo mundo fala, assim, gente, eu não entendi isso, aí eu vou lá, assisto resenha de um, de outro, e aí, não, é isso mesmo, a ideia era essa. Então, assim, é isso que eu quero trazer para eles, trazer o prazer de ler. Se pelo menos eu conseguir que consiga se apaixonar pela leitura do jeito que eu me apaixonei e ver que ela é uma saída, eu já estou feliz. E, assim, vamos doar, gente, vamos doar roupa, tudo que a gente puder, porque a gente não precisa, e tem muita gente precisando muito, né? Principalmente agora com os preços lá no céu. Agora, Neuza. Eu não tenho o hábito de acumular coisas, né, de guardar. Mas outro dia eu resolvi fazer uma faxina aqui, aí tinha uma porção de livros aqui, eu falei, puxa, por que eu não dou esses livros? Por que eu não dou para alguém, faço uma doação, levo lá para o pé? Aí eu fiquei separando ali e fiquei assim, mas esse eu gosto. Não, mas esse aqui eu adoro, esse livro. Sabe? Aí eu fui separando e tava sentindo que eu estava apegada a eles ali. Mas eu já li, eu ficava dizendo para mim, mas eu já li isso aqui 2 vezes, por que eu vou ler de novo? Se eu já sei tudo o que acontece aqui nesse livro. Aí eu fui separando, aí meu marido falou assim, ué, você vai dar esse livro? Eu falei, vou, eu tenho que desapegar. Eu falei, até que enfim, porque estava tudo guardado ali, tem um aparador aqui no meu quarto, tem 2 portas, então as 2 portas estavam lotadas, os 2 espaços estavam lotados de livro. Aí eu fui, separei, então acho que tem pouquíssimo ali, só de estudo mesmo que está aqui. Aí dei tudo, mas eu me senti assim, me senti mal, porque eu estava dando aqueles livros. Que nem uma saia que eu tenho aqui. Eu tenho uma saia aqui desde que eu era solteira. Ela ainda entra, ainda consigo usar. Mas ela está ali. Aí outro dia eu peguei e falei, gente, eu tenho que dar isso, porque eu já não uso mais. Mas de vez em quando eu pego ela e visto. Deixa eu ver se eu engordei. Mas ela está ali ainda. Um dia eu ainda vou me livrar dela. Que maravilha! Que maravilha! Gente, nosso estudo está chegando ao fim, tá? Nosso tempinho está se encerrando. Alguém gostaria de fazer a prece final hoje? Então eu escolho, se ninguém falar nada. Amanda, tu tá ocupada, né? Tá comendo, Amanda. Tá desligado o teu áudio. Cara,
Dá para fazer. Tá. Tô Então comendo, tá. não, na verdade, belisquei uma cebola aqui do negócio que eu estava cortando. Mas vamos lá. Fazer um adendo só. Essa é a passagem que eu mais gosto do Evangelho. Muitas das vezes ela me deu uma calma imediata, e porque às vezes no trabalho, aí você está com a cabeça cheia e tal, ela me vem na cabeça na hora e eu olho para cima. E olho para os pássaros e meu coração já se acalma na hora, porque eu sei que vai tudo se resolver. E antes do Evangelho, isso foi até um dos motivos de entrar um pouquinho depois também. Eu estava fazendo uma videochamada com um amigo, e a gente estava conversando sobre reflexões e as questões da vida, e a passagem que ele te falou foi exatamente essa. Vou até comentar com ele depois. A gente estava falando dessa passagem do Evangelho, de como a gente tem que olhar para ela e tal, e ele estava falando para poder me dar uma força. E depois, aí, quando começou o Evangelho, eu falei assim, cara, é isso mesmo que eu tenho que ouvir. Porque ele estava falando assim, tem situações na vida que é um dia de cada vez, que a gente não tem que ficar procurando clareza e sentido. A gente só tem que seguir e confiar sem se inquietar, porque não vai ter clareza. Tudo na vida é capacidade de adaptação. Então, acho que, para mim, mesmo eu não tendo falado nada, eu ouvindo aqui, fazendo minhas coisinhas domésticas, já valeu bastante. Foi muito especial. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer profundamente a Deus de nos lembrar que somos seus filhos, que Ele cuida de nós e não nos deixará faltar nada, mesmo nos momentos em que a gente não tem muita clareza, em que as coisas estão nebulosas, em que estamos inquietos, que somos natureza, como os lírios, como os pássaros. Só precisamos confiar e seguir um dia de cada vez, buscando ser melhor do que há um minuto atrás, e entendendo que nos momentos em que nos sentimos mais estranhos, são aqueles momentos mais transformadores e que estamos amparados. Só precisamos seguir em frente. Que essa confiança a cada dia seja reforçada por meio desses encontros e por meio de olharmos cada segundo, cada situação como especiais e a nosso favor. Pedimos a fluidificação das nossas águas e com profunda gratidão e agradecendo a semana de Nossa Senhora Aparecida também, dos nossos amados professores que estão aqui no grupo, que temos orgulho, damos por encerrado nosso estudo de hoje. E das nossas crianças também. Assim seja, graças a Deus. Ai, gente, fiquei até emocionada. Muito lindo o nosso estudo de hoje. Vamos tirar nossa foto. E o Simba vai fazer aniversário, né? Porque eu peguei ele dia 12 de outubro. Olha que legal. Ai, que lindo! Parabéns! 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo.